Luiz, tá por aí? Opa, tô sim. E E aí? aí? Bora E aí, começar? tudo bem? Vamos E lá? aí? Bom, eu queria primeiro te apresentar para antes da galera. Gente, esse é o Luiz, ele é do Grupo Anga. A gente convidou ele para falar um pouquinho melhor sobre trabalho remoto, os tipos de gestão, as ferramentas que a gente pode usar, como se portar com a galera, as boas práticas e também um pouquinho sobre relacionamento com o cliente, que é uma coisa bem difícil já nessa situação que a gente está. Quer falar um pouquinho, Luiz? Show, isso mesmo. Antes de iniciar, eu queria agradecer, né, a Júlia, a Bia também, que foi quem me convidou a princípio. E aí, para mim é uma honra, sim, estar falando para as pessoas que fizeram parte, né, do Movimento 3 Júnior. Também fiz parte, né, no passado aí próximo. E aí, falando, antes de começar, né, só explicando um pouco sobre mim, apresentando melhor, como a Júlia falou, me chamo Luiz. Atualmente trabalho em uma das empresas do Grupo Anga, né? Mas minha jornada no Movimento Empresa Júnior, ela se iniciou lá em 2016. Eu fiz parte da DM Consult, que é a empresa júnior do curso de administração da UFRN, não sei se vocês conhecem. E aí, durante meu período na DM Consult, assim, né, eu tive a oportunidade de executar bastante projetos de consultoria em gestão empresarial, né? Nas 5 principais áreas da gestão que a gente trabalhava lá. Então, marketing, finanças, pessoas, processos, estratégia. E aí, no ano 2018, eu assumi o desafio, né, de assumir a diretoria de marketing lá. Então, fui diretor de marketing da DM Consult no ano 2018. Quando eu finalizei minha gestão, eu trabalhei em uma agência, que foi a Colina Tech. Eu entrei lá com o objetivo de estruturar um novo serviço, né, que é o serviço de inbound marketing. Muito do que a gente aplicava na empresa Júnior, né, na DM Consult na época. E aí hoje a Colina, inclusive, presta serviço para várias empresas que envolvem a empresa Júnior, assim. Então, o próprio Enest, são eles que fazem as mídias e tudo mais. E é bem legal, porque eu sempre tive nesse contato muito próximo, assim, com a EJ, né? Hoje eu trabalho em uma das empresas do Grupo Anga, que é a Cura Editora, né? A Cura Editora, ela cuida de 2 publicações, que é a publicação da HSM Management, que é a Escola de Educação Executiva, e da MIT Slow Review, que é a publicação da Universidade do MIT, né? A principal publicação de tecnologia do mundo, assim. Então, a gente teve a oportunidade de trazer a MIT no final do ano passado para o Brasil, e aí a gente assumiu o desafio, né, em promover essas 2 publicações aqui. Todas as empresas do Grupo Anga, eu não sei se vocês conhecem, mas elas seguem um modelo de autogestão, né? Então, todas as empresas, elas partem de um princípio do trabalho remoto. Então, vai ser muito legal, assim, estar compartilhando com vocês sobre a minha experiência, assim, no Grupo Anga, o que é que eu consegui aprender até o momento que eu participei lá. Fiquem à vontade para fazer questionamentos no site, no chat, eu estou vendo aqui, então se tiverem alguma dúvida durante, podem ir perguntando aí para a gente interagir, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ir guiando uma apresentação. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Agora eu não estou vendo mais o chat, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a Júlia, vocês podem falar aí no site e a Júlia fala comigo. Beleza, Júlia? Você pode falar no WhatsApp ou ligar o som aí, como você preferir. Beleza, vou ficar de olho aqui. Show, combinado. E aí, sobre o que é que a gente vai falar hoje, né? Sobre o porquê, né, desse momento. Eu acho que é muito importante a gente discutir assim, o objetivo que a gente está fazendo, quais são os princípios do Grupo Anga, práticas e ferramentas também que podem auxiliar, né, no trabalho remoto. Então, eu vou basicamente apresentar o case assim, do que é que a gente faz, quais foram os resultados que a gente atingiu. Os desafios, então, o que é que a gente tem como desafio hoje para conseguir melhorar ainda mais essa nossa estrutura organizacional e potencializar os resultados dos nossos colaboradores. E também um pouco sobre relacionamento com o cliente, aí, que foi um dos pontos aí que a Bia conversou comigo e que ela falou que seriam muito relevantes a gente discutir no momento. E aí depois a gente vai abrir para um momento de perguntas e respostas, mas podem ficar abertos a fazer esse questionamento à medida que surgir, beleza?
E aí vamos lá, o porquê desse momento, né? Eu acho que esse momento ele é muito importante para o contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Então, como todo mundo está ciente com o coronavírus, acabou que a gente teve que se adaptar nessa estrutura de negócio remoto pelo fato de não conseguir ter tanto contato com tantas pessoas. Então, é muito importante esse cenário, né? Esse momento que o país está vivendo, para que as empresas elas consigam se adaptar ao futuro das coisas, né? Então a gente sabe que o mercado ele já tem mudado muito em relação a tudo isso e eu acho que é extremamente relevante assim a gente estar levantando esse tipo de discussão, esse tipo de pauta, porque é de fato o futuro das coisas mesmo, né? O que as organizações estão mais propensas a lidar e a gente acabou sendo forçado, né, a lidar com essa estrutura de trabalho, tudo, então é muito importante falar sobre isso. Falando um pouco sobre o Grupo Anga, né, o Grupo Anga, na verdade, é uma holding, e aí existem algumas empresas que compõem o Grupo Anga. O nosso principal objetivo, né, é empreender negócios conscientes, então, empreender negócios que, de fato, gerem relevância e que causem um impacto positivo, assim, na sociedade, no meio ambiente, nas causas que a gente compactua. E o modelo de gestão, né, que a gente utiliza é muito baseado na holacracia e na sociocracia 3.0, né, que eu vou explicar um pouco para vocês como é que isso funciona na prática, o que é que no nosso dia a dia a gente acaba fazendo. E essas aí são algumas das empresas que compõem o Grupo Anga, né, as empresas que compõem atualmente. Então tem a Eureka, que é uma empresa que tem um foco em recrutamento e seleção, e aí faz recrutamento e seleção para grandes empresas como a Rede Globo, Falcone, Pirelli, McDonald's. Então, são várias empresas aí que compõem o sistema da Eureka. A gente também tem a tribo organizacional. A tribo, ela faz projetos relacionados à cultura, propósito, desenvolvimento de liderança dentro das organizações. A 08 Digital, que é uma empresa de inovação consciente, né? Então, ela atua com um sistema de gestão, hoje com foco muito grande em cooperativas. Além disso, a gente tem a Cura, né, que é uma das empresas que eu faço parte hoje. A Cura, como eu já havia falado, é uma editora, ela surgiu com a vinda da publicação da Universidade do MIT dos Estados Unidos para o Brasil e também com a aderência da HSM, né, que é a Escola de Educação Executiva. Então, hoje a gente promove ambas as publicações. E a gente também tem o Instituto Anga, que tem o objetivo de potencializar o impacto dos jovens, né, da sociedade no mercado. Então, eles fazem inúmeros projetos sociais, assim, então atua como uma ONG, sem fins lucrativos, mas para gerar esse impacto e desenvolver o mercado que a gente está inserido. E aí, falando um pouco sobre os princípios ANGA, né, eu pensei em a gente conversar sobre esse case, trazendo um pouco de quais são os princípios que a gente tem hoje no ANGA e como é que eles permitem que a gente garanta os resultados que a gente consegue atingir hoje, né? Como é que ele garante que o nosso modelo de gestão ele seja feito da forma como que é hoje. Então, acredito que eu cheguei a citar, mas só para explicar um pouco para vocês como é que funciona a nossa dinâmica de trabalho, hoje o nosso trabalho é 100% remoto, então todas as pessoas que trabalham em alguma das empresas do Grupo Anga, elas trabalham de maneira remota, a gente não tem escritório, não tem apenas um escritório, na verdade, por questão fiscal, legal, que fica no interior de São Paulo, mas as nossas reuniões, elas ocorrem mensalmente em algum lugar de São Paulo, assim, geralmente a gente contrata o WeWork, algum outro coworking, para usar nossas reuniões de alinhamento com o time e também alinhamento com parceiros, fornecedores, clientes. Então, a gente acaba indo uma vez por mês a São Paulo para resolver esses pontos, mas no mais todo o nosso trabalho, ele é remoto. E aí, explicando um pouco dos princípios, né, eu vou passar por cada um, mas o primeiro princípio, assim, do Grupo Anga é o fato de que todos e todas elas são, de fato, líderes, né? Então, desde o recrutamento que a gente faz para trazer as pessoas para compor o grupo, a gente coloca como princípio bastante relevante a gente ter pessoas que tenham esse espírito de liderança, que consigam desenvolver bons resultados assim nas organizações, tenham esse perfil, muito pelo fato de que a gente acredita que tem uma relevância muito grande na nossa tomada de decisão, já que hoje a nossa tomada de decisão pode ser feita por todas as pessoas, né?
a gente tem uma estrutura de trabalho onde a gente define uma governança em que todas as pessoas é, têm um papel de contribuição na tomada de decisão. Isso acaba envolvendo todas as pessoas e esse espírito de liderança ela é muito relevante por isso, né? Então, esses aí são alguns dos pontos que a gente leva muito em consideração e que nosso setor de desenvolvimento humano ele visa potencializar, né, que são os arquétipos de liderança consciente, né? Então, o que é que a gente espera das pessoas que compõem o Grupo Anga, quais são os valores, os princípios. E aí, como isso reflete no nosso dinâmica de trabalho, né? É muito importante olhar para isso no momento de recrutamento, porque como isso faz parte da nossa dinâmica, dinâmica de trabalho, é muito relevante que todas as pessoas elas tenham esse tipo de comportamento e ajam dessa forma, né? Então, desde autoconsciência, influência inspiradora, orientação a servir, todos esses pontos são muito relevantes no nossa dinâmica de trabalho. Outro ponto muito relevante é que nós deixamos a informação e o conhecimento fluírem, né? Então, hoje, todas as pessoas elas têm acesso a todas as informações, né? Sejam dados financeiros, dados de desempenho, de resultado. A gente acaba conseguindo promover essa transparência para conseguir fazer com que todas as pessoas elas tenham conhecimento suficiente para a tomada de decisão, né? E a gente consiga valorizar essa inteligência coletiva, que a gente acredita que o conjunto de pessoas elas conseguem atingir um resultado muito maior e conseguem tomar decisões muito mais estratégicas, né? E aí vocês podem se perguntar, né? Mas e a confidencialidade dessas informações, né? Parte muito do consentimento de cada um, né? Então, cada um tem a plena consciência do que deve ou não fazer e a gente sempre tenta esclarecer muito bem isso. Falando um pouco de algumas ferramentas, né? Que aí trazendo um pouco para a prática, assim, de como é que isso se resume na nossa dinâmica de trabalho, como é que a gente consegue atingir bons resultados com isso. Hoje a gente utiliza o Slack como canal de comunicação. Então, pelo Slack a gente faz toda a comunicação do grupo, consegue fazer alguns alinhamentos, define alguns canais. Então, só para apresentar de maneira bem rápida para vocês, aqui no Slack, né, a gente consegue definir todos os canais, então todas as pessoas que compõem os canais, elas fazem parte de algum grupo de trabalho, de alguma dinâmica. E aí a gente tem um canal, né, que é o check-in e o check-out. Então todas as pessoas quando iniciam o trabalho remoto, elas colocam no check-in algum GIF, algum meme, alguma coisa que represente e que consiga garantir que todos estejam cientes de que aquela pessoa iniciou suas atividades naquele momento, né? A gente leva isso com relevância para que todos tenham conhecimento no momento de falar com a pessoa, saber se ela está em horário de trabalho naquela hora. Hoje no Grupo Anga a gente não tem só pessoas do Brasil, né? Então a gente tem pessoas fora do Brasil também, na Califórnia. Então é muito importante que a gente utilize isso porque o fuso horário também é diferente, então a gente leva muito em consideração. E também a gente tem o check-out. Então quando as pessoas elas finalizam a sua dinâmica, sua rotina de trabalho, né, o seu dia, elas colocam algum GIF, algum meme, algo que represente que elas estão finalizando as atividades naquele momento. E aí isso consegue garantir que a gente tenha um alinhamento em relação a isso. Além disso, a gente tem todos os canais, né, de discussão e a gente tem muitos círculos também na, no Grupo Anga que são círculos para que a gente consiga ter discussões assim sobre o que é que está vivo no momento, né? Quais são as pautas que têm sido mais discutidas dentro do grupo. Então, a gente tem um grupo para círculo feminino, para círculo masculino, para a gente discutir pautas que são relevantes. Então, isso é muito importante para a comunicação assim, interna. Então, o Slack é a ferramenta que a gente usa hoje. Além do Slack, a ferramenta que a gente utiliza para gerenciamento de atividades é o Pod. Vocês já ouviram falar também, acredito que vocês devem usar o Pipefy, né, que tem uma versão gratuita aí. O Pod ele se assemelha muito, e aí no Pod a gente consegue. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês rapidinho. Mas no Pod a gente consegue garantir todos os gerenciamentos das atividades, né? Então eu tenho o meu checklist diário de quais são as atividades que eu preciso executar no dia, se elas foram feitas, quais foram as atividades que eu deleguei, né? Se elas foram cumpridas ou não. E a gente também consegue ter acesso a todas as informações de todas as empresas do grupo, né? Então, mesmo fazendo parte da cura, eu consigo ver quais os resultados da Eureka, quais são as atividades das pessoas da Eureka, né? O que é que está sendo
sendo construído lá no momento, e o que permite que a gente consiga alinhar muito a estratégia, a nossa estrutura organizacional, é desenvolver alguns aplicativos, né? Então, o Pod hoje ele permite que a gente desenvolva aplicativos e aí a gente desenvolve aplicativos que auxiliam no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, o planejamento dos conteúdos, o controle do estoque, os nossos recrutamentos e seleção, todas as atividades, os processos que são executados hoje, eles são gerenciados e monitorados pelo Pod por meio desses aplicativos. Então, cada empresa desenvolveu seus aplicativos de acordo com sua estrutura organizacional para que a gente consiga ter acesso a tudo isso. E a outra ferramenta que é muito relevante, né, que auxilia muito na nossa dinâmica de trabalho, é o nosso escritório virtual. Então, aqui no nosso escritório virtual, a gente consegue ter acesso a todas as informações com uma facilidade muito grande, né? Então, eu consigo abrir a minha área de trabalho da cura, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho hoje, e ter acesso a todas as informações sobre a cura, né? Então, todos os dashboards que eu posso consultar, eu tenho acesso também a algumas ferramentas, né, como o Slack, como o Google Drive, o Gmail, alguns formulários assim que são relevantes no nosso dia a dia de trabalho. Então, tudo isso consigo ter acesso por meio do escritório virtual, né, que compila todas as informações. Tá demorando para abrir aqui, mas continuando enquanto abre. Outro ponto que é muito importante, eu acho que na dinâmica trabalho remoto, né, e principalmente na empresa júnior, que é onde a gente vê uma rotatividade muito grande de pessoas, já acredito que vários de vocês devem ter se deparado com uma situação em que a gestão do conhecimento estava muito centralizada em uma pessoa e a saída dela da EJ afetou, né, no dia a dia, em decisões que foram tomadas e tudo mais. Então, o que a gente tenta fazer hoje na Cura é centralizar todas essas informações no nosso Wikihanga, né? Então, é como se fosse o Wikipédia, onde a gente centraliza tudo que é relevante, todas as pessoas que entram no grupo Anga, elas conseguem ter informações para conseguirem colocar na prática, no dia a dia, o que é que precisa ser feito. Então, a gente tem como escrever para o Wikihanga, qualquer pessoa tem total autonomia de escrever, como consultar, né? Então, a gente explica um pouco como é dividido tudo aqui. Deixa eu só fechar aqui só. E, além disso, a gente tem o nosso sistema de gestão, né? Que é o AngoS, que aí eu vou explicar um pouco mais para vocês. Mas dentro do AngoS tem tudo como funciona a nossa dinâmica de trabalho, tudo isso é registrado aqui de maneira intuitiva para que a gente consiga garantir essa gestão de conhecimento, né? Então, a informação ela é muito importante para a nossa dinâmica de trabalho, para o nosso método de trabalho, já que a gente não tem um contato com as pessoas todo o tempo, a gente não consegue tirar dúvidas de maneira tão ágil, né, como uma pessoa que trabalha de maneira presencial. A gente costuma colocar aqui todas essas informações centralizadas para que as pessoas as consigam acessar com facilidade e tenham acesso, de fato, a todas as informações, né? Então, isso é muito relevante. E aqui, como eu estava falando, né, só mostrando para vocês como funciona, aqui a gente tem todos os aplicativos que são relevantes para a nossa dinâmica de trabalho. A gente tem também alguns dashboards, né, então, grande parte das empresas do grupo, elas são muito data-drive, né, elas tratam os dados como principal direcionador para a tomada de decisão, para guiar a estratégia da organização. Então, a gente tem dashboard para todos os resultados, né, a gente tem dashboard para os OKRs de desempenho individual, então como é que está sendo o desempenho do mês de cada colaborador, né, do time, como é que estão sendo as vendas, tanto B2C quanto B2B, enfim. Então, esses dashboards, eles facilitam muito para que a gente consiga tomar decisões de maneira ágil nas nossas reuniões, né, a gente não perca muito tempo discutindo sem muito dado, né, então a gente toma decisão de fato baseados em dados, não em percepções, o que a gente só acredita que é o ideal, mas que a gente não consegue comprovar. E, além disso, a gente usa o Google Agenda, né? Então, o Google Agenda é um dos mecanismos que a gente utiliza hoje para garantir esse alinhamento. Então, lá a gente tem acesso ao Google Agenda das outras pessoas que compõem o grupo. Então, quando a gente precisa fazer algum alinhamento rápido, precisa fazer alguma reunião, a gente tem total autonomia de simplesmente
abrir o nosso Google Agenda, colocar a reunião, fazer uma breve descrição e convidar outra pessoa caso ela tenha disponibilidade. Então, se a gente sabe que o horário de trabalho daquela pessoa é tal horário, ela inicia a trabalhar naquela hora, a gente já consegue ter autonomia para simplesmente vir aqui e agendar alguma reunião, agendar algum alinhamento, né? Então, é muito importante que tudo esteja no Google Agenda, que a gente consegue fazer com que essa dinâmica de trabalho ela flua de maneira mais rápida, né? E aí, disso, a gente consegue integrar também com o nosso pódio, né? Então, caso a gente tenha alguma atividade para fazer, todas as nossas atividades já aparecem no Google Agenda. Então, é muito bom também para a gente começar a gerenciar não só as atividades de trabalho, né, mas a nossa vida, assim. Vocês podem ver que tem várias coisas aí que são extremamente pessoais, como ler, fazer exercícios, enfim. Então, a gente coloca coisas pessoais também, quando é mais sigiloso, coloca simplesmente ocupado, mas a gente coloca isso, trata isso com importância para que a gente consiga ter esse alinhamento, que as outras pessoas consigam garantir uma comunicação com a gente. Então, essas são algumas das ferramentas que a gente usa hoje, né, para garantir esse trabalho. Eu acho que, além disso, é importante citar que a gente tem também o G Suite, né? Acredito que, como vocês devem usar também os recursos para a empresa júnior do G Suite, então ter domínio próprio, ter acesso a essas ferramentas. Mas hoje, com o G Suite, a gente consegue ter acesso a essas ferramentas que auxiliam muito, né? Então, o Google Drive também é uma ferramenta muito boa para garantir essa gestão de conhecimento e organização, né? E algumas ferramentas, né? Como o Google Docs, o Google Sheets, o Google Slides. Então, isso também, essas também são ferramentas que a gente acaba utilizando na nossa dinâmica de trabalho. E aí, só um pouco do que eu falei, né? Que é um print do Slack. Aqui um pouco sobre o Pódio, né? Que é a ferramenta que a gente utiliza. O Wikihanga. E aí, outro dos nossos princípios, né? Que nós somos excelentes em ser humanos, assim. Então, acho que uma das pautas que a gente discute muito é que, por mais que hajam metodologias, hajam ferramentas que garantam a execução desse trabalho, a gente precisa entender que a gente é ser humano e que a gente precisa garantir essa comunicação, esse alinhamento. Então, hoje, a gente tem várias práticas para conseguir melhorar a experiência das pessoas, né, com a rotina de trabalho remoto. Então, hoje mesmo, eu acho que devo ter aqui na agenda, a gente teve um momento pela manhã para falar sobre gestão emocional, né, sobre como as pessoas estavam se sentindo nesse momento do coronavírus, o que é que estava representando, o que é que estava vivo para todas as pessoas. E aí a gente convidou uma pessoa, né, uma terapeuta, para conversar com a gente sobre isso. Então, a gente tem vários desses momentos que são muito importantes no dia a dia para que a gente consiga levar a rotina com mais leveza, né? A gente tem momentos de happy hour também, então, às vezes no grupo geral do grupo Anga, a gente chama-se primeiro para tomar um café e conversar, né? E por mais que seja virtual, a gente consegue ter esse contato, conversar com as pessoas, e aí nos nossos encontros pessoais em São Paulo, que ocorre mensalmente, a gente tem esse contato mais pessoal, né? Mais próximo, assim. Mas esse tipo de prática é muito relevante para que a gente consiga melhorar as nossas dinâmicas de trabalho. E a gente levanta muito bandeira para causas sociais, assim. Então, quem conhece o Grupo Anga conhece o quanto o Grupo Anga luta por esse tipo de causa, né? E por diversidade, por dar a mesma oportunidade para todas as pessoas. Então, hoje a gente tem, inclusive, meta de quantidade de mulheres que assumem a liderança dentro do grupo. A gente foca muito nos nossos processos seletivos também, conseguir trazer pessoas com perfis diversos. Então, em uma das empresas, trazendo como exemplo, né, a gente fez um estudo de diversidade entre todas as empresas e em uma delas a gente percebeu que tinha muito poucas pessoas negras, né? E a gente colocou como pré-requisito do processo seletivo que as pessoas fossem negras, porque a gente entendia que a gente precisava dar oportunidade também para que essas pessoas elas pudessem contribuir para os nossos resultados do Grupo AMP. Então, acho que isso é uma coisa muito viva hoje no grupo e que é pauta de muitas discussões, né? Então, eu acho que um dos principais fatores, assim, para essa dinâmica de trabalho remoto é a gente se preocupar não só com essas causas sociais, mas com cada pessoa e sua individualidade, né? Então, esse tipo de ação é muito relevante para isso. Prestamos atenção às tensões
Então, como eu falei, o Grupo Anga ela é baseado na holacracia e na sociocracia 3.0, né? Então, a gente parte do modelo de gestão onde a gente vê a organização como uma pessoa, né? Como um organismo vivo. E a gente entende que se uma pessoa ela tem uma tensão, ela tem um problema a ser resolvido, essa tensão ela acaba impactando toda a nossa estrutura, todo o nosso negócio. Então, todas as pessoas do Grupo Anga hoje têm total autonomia de subir a tensão, seja lá ela qual for a pauta, né? Então, se isso está vivo dentro de você e que isso faz sentido ser discutido, ser levado para a reunião de governança, é, você tem total autonomia de fazer isso, independente do seu cargo, independente de ser estagiário, ser colaborador, tempo de empresa. Então, isso é muito bom. E aí, explicando como é que funciona essa estrutura de tensões hoje dentro da cura, né? Então, dentro do grupo Anga, né? Todas as empresas que adotam esse modelo de gestão. Então, quando a gente identifica uma tensão, né, a gente identifica um cenário atual e uma realidade desejada. Então, como é que a gente está, qual é a nossa observação e, por meio dessa observação, qual é a necessidade que surge, né? Então, a gente faz esse levantamento dessas observações que a gente acredita que é relevante discutir, e aí as pessoas elas têm autonomia para dizer quais são as nossas necessidades, e por meio disso a gente atua na estruturação de uma solução. E essa solução, ela geralmente são três coisas, né, que eu não coloquei aqui no slide, mas aí explicando um pouco para vocês, é que as soluções para as tensões, né, para esses problemas que são levantados, elas podem ser resolvidas com um acordo. Então, ou a gente faz um acordo dentro do grupo, onde todas as pessoas elas se comprometem e consentem na execução daquele acordo. Então, por exemplo, uma tensão pode ser que nunca teve nenhum acordo relacionado é, a é, período de trabalho, período de férias, assim, tipo, não levantaram nenhuma tensão sobre o período de férias ou sobre day off, você ficar um dia sem trabalhar, enfim. Então as pessoas sobem essa tensão e a gente define um acordo sobre isso. Então o acordo vai ser tantos dias de férias, nesses requisitos, com esses critérios, e aí cria tensão, cria o acordo. Isso também pode ser feito por meio do papel. Então, quando a gente identifica que é necessário que outra pessoa entre no grupo Anga para resolver essa tensão, a gente faz o recrutamento de uma nova pessoa, então cria um novo papel dentro da empresa, e aí todas as pessoas têm total autonomia de fazer isso, né? Para vocês terem ideia, o meu papel, hoje eu atuo na parte de comunicação entre os assinantes, e o meu papel ela surgiu por meio de uma tensão que foi levantada por um estagiário, né? Então, uma pessoa que não tinha, que aparentemente, né, numa estrutura tradicional de negócio, não teria tanta autonomia, mas que no Grupo Anga as pessoas têm total autonomia de fazer isso, ela subiu a tensão e foi necessário a contratação de um novo papel para cuidar dessas responsabilidades. Então, todo mundo tem total autonomia dentro da estrutura que a gente trabalha hoje, e isso acaba influenciando muito na rotina, na dinâmica do trabalho, né? Trazendo um pouco sobre exemplos de tensão, né? A gente define qual é a situação atual. Então, a nossa situação atual aqui é um exemplo, né? 87,5% dos papéis de liderança do ciclo são ocupados por homens. E aí, qual é o efeito disso, né? O efeito disso é que gera uma falta de autoconfiança e referências para as mulheres postularem esses papéis. Então, se não se tem tantas pessoas assumindo papéis de liderança, as mulheres elas não acabam não se sentindo, não se colocando no lugar assim, de tentar um novo papel, enfim, acaba não servindo como estímulo. E a necessidade para isso é que nós precisamos de diversidade de gênero das lideranças e o impacto para que possamos criar uma cultura mais empática e abertura à inclusão, né? Então, esse é um modelo de tensão, só para explicar para vocês como é que isso funciona. Uma tensão que foi levantada recentemente, né? Foi em relação ao cenário que a gente está vivendo de coronavírus, assim, e aí a gente consentiu um acordo, um valor destinado para as pessoas que tiverem esse tipo de doença, né? Então, as pessoas que foram afetadas pelo vírus, elas têm um recurso dentro da organização que pode ser gasto para fins de saúde, enfim. Então, qualquer pessoa tem total autonomia para subir essas tensões. Isso acaba tornando esse trabalho muito autônomo e dando todo o subsídio para que as pessoas elas consigam tomar decisões e estejam envolvidas nisso, né? E aí, outro dos nossos valores também é que nós estamos sempre
em visão beta, né? Então a gente sempre tenta se adaptar ao contexto que a gente está inserido, ao que é que está vivo dentre as pessoas que estão inseridas no grupo naquele momento. Então a gente procura sempre estar atento a observar os sistemas, as pessoas, os projetos que estão rodando para que a gente consiga ter essa evolução diária, né? E conseguir revolucionar assim de maneira mais sustentável. Outro dos nossos princípios é fazermos o que é bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para testar. Então, a gente tem total coragem e autonomia para não apenas tomar decisões, mas se desafiar em colocar as coisas em práticas e errar mesmo, né? Então, com um modelo. E aí, explicando um pouco para vocês como é que funciona a nossa tomada de decisão, né? Então, hoje, todas as decisões, elas são feitas por meio do consentimento. Então, quando todas as pessoas, elas consentem, a gente entra ali no consentimento de concordância, né? Então, todas as pessoas concordam. Quando grande parte das pessoas concordam, né? A gente entra naquele estado de zona de tolerância. Então, a gente faz sentido a gente continuar com isso, porque grande parte das pessoas compactuam com isso, mas a gente não deixa de escutar as pessoas que não compactuam. Então, todas as pessoas que compõem o grupo têm direito à voz a tomar a decisão. A gente toma as decisões mais estratégicas de governança por meio de reuniões de governança. Então, a gente tem reuniões quinzenais de governança para tomar decisões de cada ciclo, de cada empresa e do ANGA como um todo, né, que são decisões que envolvem toda a roda, todo o grupo. E na zona de objeção é quando o número considerável de pessoas não aceitou aquela proposta, a gente simplesmente vê que não faz sentido direcionar os esforços para aquilo no momento, né? Então, isso é muito importante para o como a gente atua no nosso dia a dia, né? Nossa dinâmica de trabalho. Nós temos consciência, né, da nossa responsabilidade de agir de forma independente. Então, esse também é um dos nossos valores, né? A gente busca criar muitas oportunidades de aprendizados, assim, disponibilizar todo o subsídio para que as pessoas tomem as decisões que precisam tomar de melhorem seus resultados dentro da organização, né? Então, isso é uma coisa muito viva. E que a gente tenta conscientizar, trabalha assim, constantemente para que as pessoas elas consigam cumprir com esses acordos e garantir que esse nosso modelo de gestão ele seja vivo. E aí está explicando para vocês, né? Vocês devem imaginar, mas tudo isso foi estruturado, tudo isso foi pensado por alguém, mas como é que a gente consegue garantir que tudo isso seja feito e continue sendo colocado em prática, né? Hoje a gente tem alguns papéis sistêmicos dentro da organização, né? Eu atualmente assumo um dos papéis sistêmicos, e aí em cada círculo do Grupo ANGA a gente tem papéis sistêmicos que auxiliam em garantir que o grupo ele continue colocando em prática o sistema de gestão, né? Então garantir que todas as pessoas elas subam tensões para que sejam discutidas nas reuniões, seja operacional, seja de governança, garantir que essas tensões estão sendo resolvidas por meio de um acordo, por meio de papel, por meio do círculo. E a gente também tem facilitadores em cada círculo que fazem o alinhamento, né, e direcionam as nossas reuniões para que a gente consiga ter uma discussão mais focada e centralizada. E explicando para vocês como é que funcionam as nossas reuniões, a gente tem alguns ritos de gestão, e aí eu acho que no meu discurso, assim, explicando, acho que vocês já devem ter imaginado alguns, né, e pensado como replicar para a EJ de vocês e tudo mais. Mas aí explicando sobre mais alguns dos ritos que a gente tem no nosso dinâmica de trabalho, no nosso dia a dia, né, a gente tem reuniões diárias de sprint, né, daily meeting, então a gente nessas reuniões tem sempre as pautas fixas, né, do Scrum, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar também, que é o que é que você fez hoje, o que é que você fez ontem, o que é que você vai fazer hoje, quais são os impedimentos. E aí a gente consegue garantir que todas as pessoas elas têm uma organização de saber o que é que está sendo feito e do que elas precisam direcionar esforços e também levar para a discussão entre o time quais estão sendo os impedimentos para que outras pessoas possam contribuir também, né? Então, essas três pautas, elas são discutidas em todas as nossas reuniões de sprint.
e a gente consegue sair com planos de ações concretos e com o que é que precisa ser feito. Então, todos os dias, a gente precisa planejar o que é que precisa ser feito e garantir a execução disso no final do dia, para que no outro dia a gente consiga ter uma transparência assim, em relação ao que está sendo feito. A gente tem também alguns ritos de gestão, assim como eu falei, a gente é muito humano, né? Então a gente leva muito em consideração isso. E por isso a gente sempre inicia as nossas reuniões virtuais com um check-in, né? Que geralmente é como você entra nessa reunião, como você entra se sentindo nessa reunião e como você sai se sentindo, né? Com check-out. Então, depois dessa reunião, o que é que você acha que agregou? O que é que você acha que pode ser feito? Como é que você está se sentindo mesmo? Para que a gente consiga tomar ações por meio disso. Então, eu falei muito sobre círculo, né? Talvez não tenha ficado muito claro para todo mundo, mas hoje a gente atua por círculo, né? Então, cada círculo são um grupo de pessoas que trabalham em prol de um resultado ou de estratégia específica. Então, a gente tem um círculo que são as empresas, que eu citei no começo, e além disso, a gente tem círculos internos, que são o desenvolvimento humano organizacional e o financeiro, né? Que acabam servindo de apoio e subsídio para que todas essas estratégias do grupo elas sejam colocadas em prática. Além disso, a gente tem alguns outros círculos, como o Conselho e o próprio Círculo ANGA, né, que é o da governança ANGA, que toma as decisões para todo o grupo. E aí eu falei um pouco sobre como é que funcionam as coisas no nosso dia a dia, né? E aí pode ter parecido que funciona muito bem, mas a gente tem muitos desafios também hoje, né? Tem muitas coisas que a gente levanta muito em pauta para tentar resolver nosso dia a dia e melhorar ainda mais o nosso fluxo de trabalho. O primeiro é o autocuidado e a carga de trabalho. Então, a gente leva muito em consideração que as pessoas elas precisam ter um momento e precisam estabelecer limites assim no sua dinâmica de trabalho. Como tudo é muito flexível, né? As pessoas elas podem não ter ciência do limite do que é que precisa ser feito e aí extrapolar um pouco ou fazer menos. Então, essa pauta é muito viva ainda dentro do grupo de autocuidado, de carga de trabalho. Para solucionar isso, uma coisa que a gente fez, se assemelha um pouco de algumas ações que a gente fazia na EJ, né, na minha época de LM Consult, mas lá a gente criou o Zeluanga. Então, a gente destinou um valor em dinheiro para as pessoas que pode ser revertido em coisas de autocuidado, né? Então, tanto saúde, lazer, como academia, próprio plano de saúde, como também coisas relacionadas ao lazer, né? Então, ir para o cinema, assistir um show de teatro, coisas relacionadas à cultura, enfim. Então, as pessoas elas têm um valor mensal para ser gasto com coisas que elas acreditam que faz bem para elas, né? Então, isso é muito legal. Além do Zeluanga, né? A gente tem algumas estruturas e alguns círculos assim que a gente levanta para debate do dia a dia, de quais são sendo os desafios do trabalho remoto e tudo mais. E aí o DHO, né, que é o desenvolvimento humano e organizacional, ele faz o levantamento dessas problemáticas para aí tentar pensar em uma solução de como é que pode potencializar o resultado pessoal por meio dos problemas que estão sendo feitos. Além disso, tem o isolamento e solidão, né, como a gente trabalha remoto, muitas pessoas se sentem muito sozinhas, assim, por estarem em casa, mas eu acredito que vocês devem estar sentindo assim agora. E aí, por isso, a gente tenta fazer algumas práticas, como eu falei, né? A gente abre happy hour, abre para tomar um café e simplesmente ficar no hangout conversando. E nas nossas reuniões presenciais em São Paulo, a gente sempre tenta visar alinhamento do time. Então, sempre após a nossa RT, né, que é reunião presencial, reunião de resultados, a gente sai para algum barzinho, algum lugar para tentar descontrair e aliviar a carga de trabalho, né? A inclusão e acessibilidade, né, é outra pauta muito relevante. É um fato de que mesmo trabalhando em casa, existem pessoas que não têm condições de trabalhar em casa, né? Então, a gente tenta, de fato, tornar isso possível para todas as pessoas. E aí isso acaba sendo um desafio para a gente também. A autodisciplina e a organização pessoal. Então, vai muito de cada um, né? O trabalho remoto, e é muito importante cada um tá muito ciente de quais são esses desafios e dessa autodisciplina. Então, a gente também tem treinamento sobre a organização, sobre gerenciamento de atividades, sobre gerenciamento da rotina. Então, tudo isso garante que a gente consiga contribuir para as pessoas em relação a isso. E modelos mentais de conflitos gerenciais, assim, como
a gente não tem aquele contato pessoal com todo mundo, a gente acaba tendo esses conflitos gerenciais, enfim, alguns desalinhamentos em algumas coisas, mas a gente tenta sanar isso com tudo isso que eu falei para vocês, né? Com a nosso método de comunicação, de gerenciamento de atividades, com tudo. Então, esses são alguns dos nossos desafios, espero ter sido claro. Antes de abrir, né, para as perguntas e trocar mais uma ideia direcionada com vocês, a Bia, ela pediu para eu falar um pouco também sobre relacionamento com o cliente, né, que ela falou que era uma coisa que estava muito viva e que fazia muito sentido discutir sobre isso, aproveitar esse momento para levantar alguns pautas sobre isso também. É, e aí, um ponto que é muito relevante em relação ao relacionamento com o cliente, primeiro é comportamento, né? Eu acredito que grande parte de vocês já devem ter assistido algum treinamento sobre relacionamento com o cliente, se fala muito sobre perfil do cliente, que é empático, que é pragmático, enfim. E também como é que a gente deve lidar. De fato, isso é muito relevante e eu acho que o principal ponto, assim, é a gente ter empatia, né? Se colocar no lugar, entender quais são as necessidades, o que é que aquela pessoa pensa, o que é que ela espera, para que a gente consiga alinhar bem, consiga construir, né? Realizar um comportamento que ela espera para que a gente consiga bons resultados. O segundo deles é a jornada do cliente, então acho que é muito importante vocês pensarem qual é a jornada e quais estão sendo o ponto de contato que vocês estão tendo com as organizações, assim, com as empresas, com os clientes de vocês. Nas nossas publicações, por exemplo, a gente definiu cada ponto de contato e um plano de ação para cada ponto de contato. Então, a gente viu que a gente tinha um ponto de contato em relação aos e-mails, que a gente falava da disponibilidade das publicações, desde do marketing propriamente dito, né, das ações que a gente estava fazendo para prospectar, até os resultados que o cliente estava alcançando com os nossos resultados, na nossa pesquisa NPS. Então, a gente viu todos esses pontos de contato que a gente tinha com os nossos assinantes e definiu quais seriam as ações, né, quais medidas a gente tomaria por meio desses pontos de contato. Então, é muito, muito importante que vocês tracem essa jornada do cliente. Não precisam se ater assim, ao padrão, né, do que é feito geralmente jornada do cliente, que é tipo a etapa de conhecimento, consideração, mas sintam bastante à vontade assim, pesquisar novas metodologias, né? Acho que uma indicação que pode ser bastante relevante é a da forma com que Kotler visualiza essa jornada atualmente, né? Ele escreveu um livro que é o Market 4.0, não sei se já ouviram falar também, mas o Market 4.0, Kotler define as quatro, os cinco A's do marketing, né? Então, desde a assimilação da marca até a ignição, enfim, são cinco fases da jornada que você consegue visualizar os pontos de contato que você tem com os clientes em cada fase e aí, por meio disso, definir quais vão ser os pontos de encantamento, né? Como é que a gente vai encantar o nosso cliente em todos os pontos de contato que a gente tem com ele. Então, hoje a gente tem alguns acordos de atendimento aos nossos clientes, né? Então, quando a gente vai atender, a gente sabe que a gente precisa... Posso mostrar aqui para ser mais palpável para você, né? Hoje não é a gente que faz o nosso atendimento, a gente terceirizou uma empresa para ser o nosso call center, resolver os problemas de assinatura, né, dos assinantes que assinam as publicações hoje, mas a gente definiu alguns princípios para alinhar com eles, né? Então, o primeiro princípio é que nós atendemos para encantar, então a gente, de fato, quer que em todos os pontos de contato com o cliente ele seja encantado. Nós somos humanos, né? Então a gente leva muito em consideração ser vulnerável e empático com a situação do cliente, buscar sempre a melhor solução que favoreça ambos e humanizar muito esse ponto de contato. Eu acho que, como referência, como case de sucesso, a gente tem a própria Nubank, né? Que consegue garantir essa comunicação muito alinhada. E a gente foca na solução, né? Então, no final das contas, a gente espera resolver, independente da parte que seja beneficiado por isso, né? Então, a gente está realmente disposto a, às vezes, perder para conseguir solucionar e encantar um cliente. E, além disso, a gente tem algumas práticas de ações de encantamento. Então, a gente faz algumas ações, toma algumas medidas para encantar os nossos clientes e conseguir gerar promotores da marca, né? Pessoas que vão falar bem, que vão conseguir melhorar os nossos resultados, assim, de certa forma, pelo posicionamento da marca de maneira positiva. O próximo ponto eu acho que é a rotina de follow-up, né? Que aí está muito atrelado ao fluxo de cadência.
Então, é muito importante a gente definir quais vão ser os pontos de contato, né? Na ADM Consult, por exemplo. Eu posso passar esses materiais depois para você. Acho que vocês, né? Só. Júlia, lembra de me cobrar aí, caso eu esqueça de compilar depois. Beleza. Oi? Ah, show. Mas em relação a follow-up fluxo de cadência, né? Na ADM Consult, por exemplo, a gente definiu o nosso fluxo de cadência, a gente definiu todos os contatos que a gente ia ter com o cliente durante a negociação, antes da negociação, e aí isso foi muito importante para que a gente conseguisse ter clareza do que é que precisava ser feito, como é que funcionaria o nosso fluxo de trabalho em relação à comunicação, né? Então a gente definiu, por exemplo, depois de uma reunião de prospecção do cliente, a gente enviar um e-mail para ele falando sobre os pontos que a gente viu que são relevantes na reunião e também direcionando para alguns conteúdos, né, de blogs que estão relacionados às problemáticas dele, para a gente conseguir gerar essa empatia. A gente definiu que tantos dias depois a gente faria uma ligação, que depois mandaria um WhatsApp, enfim, a gente definiu isso tanto depois da negociação como antes da negociação, né? Quando a gente estava, de fato, querendo prospectar. Então, primeiro conectar no LinkedIn, depois solicitar o contato para tentar, de alguma forma, conversar com aquela pessoa e gerar um rapport, né? Uma conexão para oferecer algum serviço, alguma solução. E, além disso, criar uma matriz de objeção, né? A matriz de objeção ela é fundamental, principalmente para que a gente consiga garantir uma boa efetividade nas negociações. Então, quando a gente monta a matriz de objeções, né, a gente identifica todas as objeções que são levantadas, né, então todos os pontos que fazem com que as pessoas, os clientes, né, tomem uma decisão negativa em relação ao que vocês estão oferecendo, e a gente tenta sanar essas objeções por meio de soluções. Então, não tenho dinheiro. Caso o cliente ele diga que não tenha dinheiro, qual vai ser a solução, sabe? Que medida a pessoa que está na negociação precisa tomar para tentar garantir que esse cliente ele tome uma decisão positiva em relação à proposta que foi feita. Isso pode ser retomar o serviço para alinhar sobre as vantagens do serviço, quanto isso vai gerar um impacto positivo para ele, para que ele consiga ver valor, né, não se ater só ao preço, como também tomar alguma outra medida de oferecer um desconto, oferecer alguma outra promoção que torne mais viável para que o cliente ele tome essa decisão. Então, é muito importante criar essa matriz de objeção para que tudo seja claro e documentado no que é que precisa ser feito, né? Como a rotatividade empresarial é muito grande, eu imagino que vocês lidam com situações frequentemente que vocês aprendem na prática e que se tivesse documentado, as outras pessoas elas já entrariam e já iriam para a prática sabendo o que precisava ser feito, né? Então, acho que isso é muito relevante. Enfim, foram esses pontos assim que eu pensei, e aí falei demais aqui, então agora eu queria ouvir vocês assim, né? Então, se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida aí no meu discurso, para que a gente consiga construir juntos. Então, a bola tá com vocês aí, podem ficar à vontade. Bora, gente. Quem tiver alguma dúvida, pode falar aí para ele ajudar vocês. E aí, pessoal, nada? Já que ninguém vai falar, eu vou falar. Aqui quem fala é Lucas, sou do time PB Júnior. Prazer, Luiz, foi um conteúdo do caramba. Parabéns mesmo. E eu tive uma dúvida agora nesse último ponto, cara. E você falou sobre relacionamento com o cliente, e aí eu queria saber, né, em toda essa realidade hoje de coronavírus, né, que a gente não, acho que o entrave que a gente está levando hoje não é só o trabalho remoto, mas sim corte de custos, que as empresas estão fazendo um contingenciamento, né, um replanejamento financeiro, e aí a gente está, pelo menos eu sou do time de presidência, e a gente está lidando com alguns parceiros e alguns deles estão replanejando, adiando contratos e tudo mais. E aí eu queria saber, assim, já falando da realidade da Curo e do Grupo Anga em si, se vocês estão lidando com esses tipos de objeções dentro dessa realidade, né? E se você tem alguma forma de experiência tanto de vocês ou como conteúdos, enfim, que
você conseguir contornar essas objeções baseado na realidade que a gente está vivendo hoje. Ficou claro? Sim, sim, com certeza. Perfeito. Show. Valeu aí pela pergunta, Lucas. É muito legal, assim, tu ter trago esse questionamento, porque eu acho que é algo que está sendo, de fato, muito discutido, né, e que é muito importante a gente se ater, assim, tanto às oportunidades e às ameaças que esse cenário que a gente está vivendo, ela está impactando, né, de alguma forma. Então, eu acho que o principal ponto é a gente não tem uma receita de bolo, eu acho que principalmente para o cenário de vocês, assim, que eu acredito que devem ter pessoas aqui de EJs diferentes que prestam serviços bastante distintos, assim, então acho que não tem uma solução exata, assim, no que é que precisa oferecer, mas é muito importante levar isso como pauta para que seja discutido, sabe? Então, qual é a nossa oportunidade de mercado diante do cenário, né? Então, diante do cenário, o que é que fariam com que as pessoas, os potenciais clientes, contratassem o nosso serviço, tomassem uma decisão possível em relação à solução que a gente está oferecendo, assim. Eu acho que levantar essa discussão de oportunidade, eu acho que é o principal ponto para que vocês consigam mapear, né, quais são as oportunidades de mercado. Eu acho que a gente está sofrendo muito na parte econômica, né? Então, investimento vai ser um desafio muito grande para as empresas agora, mas eu acho que é muito da gente conseguir vender valor para que as empresas elas consigam driblar esse desafio que elas também estão enfrentando, né? Então, a gente precisa ser de fato uma solução para o que o mercado está precisando, assim. Então, seja adequar a solução das empresas para o cenário que a gente está vivendo, ou oferecer serviços que possibilitem que elas voltem para o mercado, né, na estrutura em que estavam, conseguindo os mesmos resultados, né? Porque no final das contas o lucro ele é consequência, não é uma obrigação, né? O pessoal não abre, não é o ideal que uma pessoa abra uma empresa só esperando o lucro, né? Ela precisa esperar outras coisas, tentar gerar outros impactos para que o lucro ele seja de fato uma consequência de tudo isso. Então é muito importante ter esse posicionamento assim e pensar em soluções de oportunidade de mercado, ver essa ameaça assim como uma oportunidade, sabe? Acho que esse é o ponto. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Nada que isso, ajudou sim, cara. Valeu. Show. Valeu, brother. Alguém tem mais algum aí? Não? Show. Então, galera, é isso. Valeu, Luiz, por ter ajudado a gente aqui. Foi muito massa a live. E as portas estão abertas da APB. A galera que precisar de Luiz, pode pedir o contato da gente. Sim, pode falar aí. Show à disposição. Valeu. Show. Valeu, galera. Abração. Ei, calma, eu tenho uma pergunta aqui. Raul perguntou aí. Calma, foi Raul Felipe. Tá conseguindo ver? Sim, sim. Pronto, quais são as melhores formas? Massa, Raul. Tipo assim, eu trabalho no mercado publicitário, né? Então, uma oportunidade de mercado que a gente identificou muito hoje na empresa que eu atuo, né? Que é a Cura, foi que as pessoas têm consumido muito conteúdo digital no cenário que a gente está vivendo. Então, por estar em casa, por acabar tendo mais disponibilidade, por algumas empresas terem acabado, de fato, a operação, as atividades, né? Pausado por um tempo, as pessoas elas estão com mais disponibilidade para consumir esse conteúdo digital. Então, acho que a melhor forma de vocês oferecer esse serviço é investir nesse tipo de estratégia, né? Então, por exemplo, a gente adequou o nosso serviço, né, que é de venda de assinatura. A gente viu que agora faz muito sentido a gente virar clientes B2B, né? Então, pessoas que pagam por publicidade e tudo mais e querem criar um web, né, criar alguma fonte de conteúdo que de fato seja atingida pelas pessoas agora. Então, eu acho que o mercado digital é a melhor forma agora de você oferecer esses serviços. Assim. Então, tenta fazer conteúdos relevantes, pensar em pessoas que têm autoridade no mercado que vocês atuam para discutir sobre alguma problemática assim, que está em muita pauta, para que vocês consigam gerar leads, gerar demanda e aí, por meio disso, garantir uma prospecção. Assim. Mas tenta usar ao máximo assim, os canais digitais para isso, sabe? Quando eles não são familiarizados com a exposição digital. Isso é uma parada muito legal, cara, porque na verdade, grande parte das pessoas estão sendo obrigadas a serem familiarizadas com esse tipo de exposição, sabe? No cenário que a gente está vivendo. Então, tipo assim, elas não podem sair de casa, então elas precisam se adequar. As pessoas que nunca fizeram um hangout, uma reunião virtual na vida,
elas muito provavelmente vão precisar fazer porque é a forma que elas têm de alinhar algum ponto para sair de casa, assim, sem sair de casa. Então, as pessoas estão tendo que se adequar, então isso acaba sendo um cenário relevante, assim. Outras estratégias, assim, podem ser tomadas, né, outras medidas, mas eu não vejo como eficiente no cenário que a gente está vivendo agora, sabe? E eu acho que os esforços de prospecção, principalmente agora, eles precisam ser para alguns setores específicos, né, mas eles precisam ser muito mais direcionados para geração de interesse, awareness da marca mesmo, sabe? Não tanto de venda agressiva, de prospecção para fechamento de contrato. Para alguns mercados, sim, mas para outros eu acho que é muito de melhorar o posicionamento para depois ser mais agressivo, sabe? Porque muitas empresas estão sofrendo, né, economicamente, então eu acho que acaba sendo meio que invasivo demais começar com esse tipo de estratégia agora nesse cenário. Alguém tem mais algum aí? Não? Ah, boa. Pedro. Que tipo de estratégia a gente pode utilizar em um EJ para desenvolver o sentimento de líder e se aflorar dentro da empresa? Massa, genial tua pergunta, cara. Em relação a desenvolvimento assim, de liderança, eu acho que o principal ponto é a referência, sabe? Eu acho que nós somos bons líderes quando a gente tem boas referências de líderes que nos motivam a ser assim. Então, acho que o principal ponto é a liderança atual, ela conseguir, de fato, gerar esse tipo de estímulo sendo exemplo e exercendo liderança diante desse cenário, né? Eu acho que as atividades não podem parar, assim, de EJ, até porque não existe nenhuma obrigação legal, né, de cumprir carga horária e tudo mais. Então, acho que é muito momento, assim, de estruturação. Então, é importante, sim, promover, assim, essa liderança para que as pessoas consigam se sentir estimuladas para isso, sabe? Eu acho que o que estimula muito a liderança também é a autonomia e responsabilidade, assim. Então, acho legal dar desafio complexo para as pessoas e dar total autonomia para que elas desenvolvam esses desafios complexos e que elas se sintam responsáveis por isso, sabe? Na minha visão, é pensar nessa perspectiva. Espero ter contribuído aí também. Alguém tem mais alguma? Show, é isso então, galera. Sempre quando eu vou finalizar, aparece um. Vou ver se dessa vez aparece alguém aí. Não? Então, beleza. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí? Acho que não, Luiz. Valeuzão pelo apoio e pela live. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Valeu, galera. Abração aí. Se precisarem, pode contar comigo, beleza? Valeu, a Tá. galera tá agradecendo nos comentários. Valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço aí.